Ora, muito bem, vamos então lembrar aqui a história da Bárbara Alves. Conhecemos-la justamente há 4 anos. E se um dia ao acordar você não reconhecesse a imagem que vê ao espelho? Na juventude, Bárbara encarava a beleza como fator decisivo para a felicidade. Trabalhou nas melhores discotecas de Lisboa e chegou a frequentar uma escola de manequins. Muito bonita. Ela tinha razão para ser vaidosa. No verão de 1997, um simples abscesso transformou-se em pesadelo. Bárbara não tratou da infecção como devia e acabou numa mesa de operações. Quando ela vai para São José para ser operada, por isso, é um golpe fatal. A infecção era pior do que os médicos suspeitavam e a operação teve um final inesperado. Bárbara Alves tinha 24 anos e ficou desfigurada. Só vi a cara da Bárbara passar talvez 3 semanas. Muitas pessoas afastavam-se. É um choque total. Negligência de Bárbara ou falta de habilidade dos médicos? Um destes fatores, ou talvez os dois, terão contribuído para o terrível desfecho. Por entre as dúvidas, sobressai uma certeza. A menina vaidosa desapareceu para sempre. E assim conhecíamos a história da Bárbara. Só que ela veio mesmo no primeiro dia do Você na TV Estúdio. Esta é uma história que nunca havia sido contada até hoje em Portugal. Contudo, a Bárbara Alves mereceu honras de um documentário através da BBC. Ela vive em Londres e veio de propósito de Londres para ser a nossa convidada muito especial neste Você na TV. Bárbara Alves! Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Junte-se a nós. Quem era a Bárbara antes de todo este processo? A Bárbara era uma pessoa um bocado vaidosa, era uma pessoa com muita garra, mas era uma pessoa também muito superficial. Acho que não ligava muito à parte interior das pessoas. E eu às vezes costumo dizer, as pessoas às vezes pensam que isto é um bocadinho banal, mas eu acho que tudo isto que me aconteceu, de uma maneira ou de outra, tornou-me numa pessoa melhor, porque fez-me começar a aceitar as pessoas pelo aquilo que elas são, não pelo aquilo que elas aparentam. Nós vivemos numa sociedade de aparências e a sociedade não vai mudar. Quando acordou da operação, levou logo as mãos à cara. O que é que sentiu? Não se viu nesse momento, mas com o tocar na sua cara, sentiu logo que não era a mesma? Eu sentia que a cara não estava igual. Eu sentia que o meu queixo estava muito mais longo. Eles tinham-me rapado o cabelo, praticamente, coisa que nunca me tinham dito que iriam fazer. Então, e depois, quando é que se viu ao espelho pela primeira vez? Quando é que teve noção que tinha ficado desfigurada? Portanto, ao espelho, eu não me vi ao espelho até para aí quase 2 meses mais tarde. Foi um choque bastante grande. E depois foi um choque ainda maior quando, no hospital, me disseram, uma das enfermeiras me disse que eu não estava autorizada a ir almoçar e a jantar na sala dos pacientes. Os meus olhos são os mesmos, é esta parte de baixo que está diferente. E costumo um bocado a aceitar, e eu às vezes, ainda hoje, eu esqueço-me que a minha cara está assim. Porque eu lembro-me tanto da maneira como eu era, que às vezes torna-se um bocado... É quando as pessoas ou olham, ou comentam, ou fazem uma risada e... Pronto, e uma pessoa tem que viver um bocado com estas situações no dia-a-dia. O preconceito. É com o preconceito. Estamos a falar de preconceitos, é mesmo, é um bocado o Então, preconceito. foi muito difícil o confronto com as pessoas na rua? Como é que a Bárbara saía à rua? Eu, no início, lembro-me que eu só saía à rua com os meus pais. Eu tive uma altura em que só ia à rua com os meus pais e eu lembro-me de andar de mão dada com o meu pai no meio da rua, porque eu precisava sentir que tinha ali aquele apoio. 13 de setembro de 2004, já lá vão 4 anos. O que é certo é que toda esta equipa se empenhou para acompanhar a Bárbara. Aliás, 2 elementos, concretamente a equipa, o Luís Maia, já não o nosso colega neste momento, e a Catarina, deram a conhecer ao Dr. Paulo Maló, aliás, colaborador deste programa desde o primeiro momento, e estamos a falar apenas da maior clínica de implantologia do mundo. Aliás, os meus implantes foram lá feitos, toda a gente o sabe. Está aqui a assinatura, Maló. Está por trás, está Vista Alegre, que é da porcelana, e Paulo Maló. Mas estava eu a dizer que realmente demos a conhecer a história da Bárbara ao Dr. Paulo Maló. E o que é certo é que a vida da Bárbara mudou
precisamente naquele dia em que ela entra pela primeira vez no consultório de Paulo Maló. Depois de 9 anos sem mastigar e sem sentir o sabor dos alimentos, Bárbara vai finalmente ter os tão ansiados dentes. Em poucas horas, Paulo Maló vai concretizar um sonho que Bárbara julgava já não ser possível. Eu não tenho o paladar da alimentação, eu não sei o que é que as coisas realmente sabem, porque é uma coisa tão rápida e acho que o poder saborear e o mastigar, isso vai ser a parte que mais me vai mudar. Acho que vai ser a parte mais importante para mim. Quando vi a Bárbara vou ter trabalho. Primeiro, a minha reação com a Bárbara, obviamente, foi uma reação tive pena que ela tão jovem tivesse a sofrer desta maneira, não é? Obviamente, porque, vejam, a vida da Bárbara socialmente é destruída. Com uma técnica única a nível mundial, a All on 4, em pouco mais de uma hora a vida de Bárbara vai mudar. O caso da Bárbara é especial porque não tem osso literalmente. Não é pouco osso, não tem osso literalmente. E este caso, para além dessa situação que era a mais dramática e que não se conseguiu resolver, a Bárbara estava desfigurada por causa das diversas cirurgias que foram feitas. Apesar das limitações, Paulo Maló sempre teve a certeza que conseguia resolver o problema de Bárbara, mesmo contra algumas expectativas. É um caso atípico, completamente atípico, e que, por ser atípico, deu muito mais entusiasmo fazer, porque a motivação era dupla. A motivação era resolver o problema da Bárbara e a motivação era, como se costuma dizer, dar uma chapada de luva branca na falta de humildade do cirurgião plástico inglês. Com implantes desenhados e desenvolvidos pela Maló Clinic, hoje vai nascer uma nova Bárbara. Se bem te lembras, Cristina, este tal doutor, este tal cirurgião plástico inglês foi nosso convidado no primeiro Você na TV. E dizia aqui, Paulo Maló, seja bem-vindo, Paulo. Seja bem-vindo, Sr. doutor. Ele ligou-me e disse, tu não vais conseguir, o caso da Bárbara não tem solução. E estou mais vontade ainda de ajudar a Bárbara. Pois, foi o que eu falei na peça. O facto do cirurgião ter sido pouco humilde, foi infeliz a parte dele. Penso que no futuro ele vai ver a Bárbara e vai corrigir as palavras que teve. Mas ele foi muito pouco humilde e, aliás, ele foi realmente a causa que a Bárbara teve este tempo todo deformada. O problema já podia ter sido resolvido há mais tempo, não é? Porque ele conhecia-nos e, de nome, eu já sei, e ele devia já ter contactado connosco. Até porque entre a vinda da Bárbara aqui e a primeira ida à Maló Clinic, portanto, há aqui um período de 2 anos para aí, não foi? Ou mais? Mais. Mais? Eu não posso precisar, mas mais de 5, acho eu. Não, ela veio cá em 2004. Quando é que começou a tratar dela? Eu não sei quando ela Já em veio 2006, cá, penso eu. Desde a cirurgia na Inglaterra. Sim. À correção. Sim, correu mais tempo. Estou a dizer, ela veio cá em 2004 e penso que começou a ser tratada por Há 2 anos atrás. Exatamente, em 2006. E concretamente o que é que lhe fez? Fez-lhe a mesma técnica que me fez a mim? Por exemplo, All on 4. Então não tenho dúvida nenhuma. Eu estou tão orgulhoso dos meus dentes, dos meus implantes, que... Mas com esta uma é ligeira diferença. Tu tinhas os ossos todos... Não, mas eu também tive esta dúvida, porque, por exemplo, o meu osso estava muito massacrado e também se pensou, por isso eu levei anestesia geral, pensou-se em colocar justamente os zigmáticos, não é? Extraorais. Então pronto, que são os implantes que são colocados aqui. Junto dos olhos? Sim. Foi o que fez à Bárbara? Foi a primeira vez que se fez isto no mundo? Exatamente. O caso da Bárbara é um caso especial porque a Bárbara não tinha um maxilar. Ela teve um nenoma, que é uma espécie de um cancro oral. É um cancro oral. Foi removido o maxilar superior. E quando se remove o maxilar superior não se conseguem fazer implantes, obviamente. E então, este foi a primeira vez no mundo que nós fizemos, foi o primeiro caso que nós fizemos, e obviamente foi o primeiro no mundo, que se conseguiu reabilitar um paciente sem maxilar. Nós estamos a ver imagens que fez favor de nos trazer esta manhã, portanto... Bom, estas imagens... A do lado esquerdo... A do lado esquerdo mostra... Como era a boca da Bárbara. Vejam só. Repara, o lado direito é um crânio normal, o lado esquerdo é o da Bárbara. Portanto, falta toda a parte da frente. Não existe. Ela tem os olhos e abaixo dos olhos não tem mais nada. E, portanto, teve que fixar os implantes, não sei se estou a termo correto, justamente no osso que está aqui junto aos olhos. À volta dos olhos, sim. Eu acho que temos também uma reportagem disso mesmo. Quer ver? Então bem. Temos reportagens de tudo. Aliás, feitas pela própria Maló Clinic. Vamos lá ver, então, as novas imagens.
Em pouco mais de uma hora, Bárbara ganhou dentes e um mundo novo de sensações que houvera perdido há 9 anos. Tem sido mudanças muito radicais, as mudanças acho que a maior mudança foi no dia que recebi os dentes e que essa foi a parte em que, pronto, teve mais impacto. Apesar de já ter dentes, ainda há muito trabalho pela frente até ter as próteses definitivas. Quando nós reconstruímos o maxilar da Bárbara, nós não pudemos colocar numa primeira fase os dentes no mesmo sítio, porque o lábio não vinha para a frente, estava preso atrás. Então tivemos que, de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, íamos substituindo os dentes fixos e empurrando, puxando o lábio para a frente para que o lábio esticasse e a pele esticasse. Tem sido um trabalho moroso, mas Bárbara tem encarado tudo com muita tranquilidade. Estou a encarar com muita calma, com muita tranquilidade, com muita confiança nas pessoas que estão a fazer um excelente trabalho. Decorridos quase 2 anos desde a primeira cirurgia, Paulo Maló faz uma análise à situação da Bárbara. O balanço é positivo, mas ainda há retoques a fazer. Queria ver se te dava um bocadinho mais de vermelho do lábio, porque estás com um pouco de vermelho do lábio nesta zona aqui assim, não é? Porque não tens lábio, estás com um pouco de vermelho do lábio. E nós, o vermelho do lábio, podemos fazer através de uma tatuagem. Está bem? Portanto, nós podemos dar um bocadinho de tatuagem para que este lábio aumente um bocadinho o vermelho do lábio. Portanto, isto são os próximos passos a seguir. Depois destas correções estéticas, Bárbara vai finalmente colocar as próteses definitivas. Em dezembro vamos colocar os dentes definitivos e a partir daí, vida normal. Este será certamente um Natal muito especial para toda a família. Realmente repararam já na modificação do rosto da Bárbara, mas ainda há muitos passos a serem dados. Alguns já foram dados e têm a ver com razões de ordem estética. Aliás, é outra das atividades a que se dedica a Maló Clinic. São, portanto, atividades complementares e também o preenchimento labial e também a colocação de botox ali foram feitas. Depois de mais de 1 ano e meio de cirurgias na Maló Clinic, já se começam a notar grandes mudanças no rosto de Bárbara. Hoje prepara-se para mais algumas intervenções estéticas. Hoje fizemos 2 procedimentos. Retiramos com laser os pelos do retalho labial, que numa intervenção cirúrgica foi rodado para aquela zona, para reconstruir o lábio superior. Retiramos os pelos compridos dessa zona. E, ao mesmo tempo, fizemos uma anestesia local e fizemos preenchimentos. Com tantas cirurgias que fez, Bárbara ficou com a cara desfigurada e sem bochechas. Fizemos preenchimentos porque a Bárbara não tem maxilar superior. A Bárbara ficou sem partes moles do maxilar superior e ficou com cicatrizes dos retalhos rodados. Portanto, nós preenchemos toda a zona deficiente e preenchemos principalmente as zonas deprimidas da cicatriz. Agora é uma questão de tempo até o botox fazer efeito e Bárbara ganhar novas formas no rosto. Mais um dia e mais uma cirurgia estética, a tão esperada reconstrução do lábio superior. Em termos de pigmentação, a Bárbara apareceu-me aqui na clínica em que a definição do lábio superior não existe. Tem só o lado direito é que está definido, o lado esquerdo não está definido. O que posso fazer é fazer o desenho do lábio e pigmentar de maneira a ficar com o lábio mais simétrico. Esta é uma técnica indolor e com resultados rápidos. A técnica é muito semelhante à tatuagem, mas é micropigmentação, ou seja, utiliza-se uns pigmentos orgânicos, não são pigmentos químicos. É menos profundo e as agulhinhas são muito mais fininhas. Ou seja, não faz menos estragos, demora mais tempo a fazer também, é um contra. Mas o pigmento é orgânico e vai desaparecendo com os tempos. Não fica permanentemente na pele, mas fica um trabalho bem feitinho. Bárbara estranha quando se vê pela primeira vez ao espelho. Foi uma sensação diferente. São 11 anos sem um lábio, são 11 anos sem uma definição. É muito tempo que uma pessoa esquece, por mais que eu tente buscar a imagem do meu lábio antigo, parece que não consigo imaginar como é que era para comparar. E agora ver aqui o lábio é algo comovente, vá.
Nestes quase 2 anos de transformações, Bárbara tem vivido diversas sensações. Há 11 anos, sem saber o que era ter lábios, hoje também isto vai mudar. Aos poucos, a mulher que tinha vaidade em se maquilhar começa a renascer. Mas faltavam as próteses definitivas, lembra-se? Ora, veja. Chegou o dia de ter as próteses finais. Depois de 2 anos de reajustes, os dentes definitivos de Bárbara estão prontos. Então, Bárbara, agora, passados este tempo todo, temos finalmente dentes, não é? E então voltamos a funcionar como seria normal, não é? Deixa-me só ver aqui umas coisinhas para ver como é que ficou. O que eu quero ver é que o suporte do lábio aqui é o que nós queremos, não é? Tem que ter o suporte porque perdeste o suporte todo, o suporte veio para trás e uma das nossas dificuldades, como sabes, foi manter o suporte. Foi preciso muito trabalho, mudança de várias próteses para conseguir esticar o lábio para a posição que nós temos, porque devido às cirurgias todas que fizeste, o lábio ficou retraído, não é? Portanto não teve flexibilidade, mas agora já levámos isto a este ponto. Depois corrigimos toda a parte da face, da cirurgia plástica, melhorámos o nariz também, colocámos os dentinhos fixos em cima e em baixo, é tal e qual como dentes novos. Neste momento podes comer à vontade, podes comer tudo o que tu quiseres. Com o principal objetivo, ter dentes alcançado, e com as cirurgias estéticas que foram realizadas, Bárbara recuperou qualidade de vida e nasceu assim uma nova mulher. Há 4 anos prometemos não mais largar a Bárbara e fazer tudo para que a autoestima realmente voltasse a renascer. E a nossa autoestima passa muitas vezes também pelo nosso aspecto visual, por coisas tão comezinhas como a roupa. Fomos com a Bárbara à Lanidor. Depois de 11 anos, com a autoestima em baixo, Bárbara começa novamente a ter gosto por si. E nada melhor que uma renovação de visual para assinalar esta nova fase da sua vida. A Lanidor foi a marca escolhida para esta mudança. A importância desta mudança tem a ver com a minha nova autoconfiança, que ganhei, uma vida nova. Habituada a escolher roupa que a faça passar despercebida por entre a multidão, Bárbara não precisa mais de ter essa preocupação. Ao fim de quase 11 anos, eu estou a voltar a ser mulher e é isso que eu acho que estes 2 últimos anos me têm feito sentir novamente a tal mulher que eu era e as vaidades que eu tinha de há 11 anos atrás, que tinham sido perdidas. E esta vaidade está bem patente na hora de experimentar a roupa. É que com tanta oferta, Bárbara não sabe qual indumentária que deve escolher para trazer ao programa. Esta situação de experimentar roupa, acho que já não fazia isto há tantos anos. Já não sabia, isto é um bocado como quando o Dr. Paulo me colocou os dentes, eu cheguei a casa e fui comer amêndoas, ou fui comer os meus amendoins, os meus famosos amendoins. Portanto, são situações que, para mim, têm um valor e um significado muito grande. Tanta pose, Bárbara já se decidiu. Mas afinal, qual o conjunto eleito? Isso só vamos saber daqui a pouco. E viram? A Bárbara, que era modelo, já voltou a desfilar. Quanto ao conjunto eleito, ele é uma oferta que depois ela irá trazer quando entrar neste estúdio. É uma oferta da Lanidor. Muito obrigada, Lanidor. Mas nós queríamos mesmo que ela voltasse tranquila. Por isso mesmo lá foi ela relaxar. Para o spa, também da clínica, Mala. Depois de 2 anos de várias cirurgias e de constantes viagens entre Portugal e o Reino Unido, Bárbara está finalmente a terminar o processo de reconstrução facial. Foi uma montanha-russa de sentimentos muito grandes. Foi colocar-me a mim, à minha família e às pessoas todas que estão em meu redor num turbilhão de sensações, que eu acho que cada vez que eu me mexia, o mundo inteiro mexia comigo.
mas acho que valeu a pena. Chegar aqui hoje valeu a pena. O stress que foi acumulando durante todo este processo levou-a a tirar um dia para relaxar. Na Maló Clinic Spa, no Pestana Palace, Bárbara encontrou todas as condições para um momento de descontração. Nada como começar o dia com umas boas braçadas, e com o frio que tem feito, uma piscina aquecida parece ser a melhor opção. Ainda em água quente, o jacuzzi vem complementar a manhã. Depois de um momento de introspeção, Bárbara entrega-se aos prazeres de uma massagem corporal. E de uma massagem facial. Gostei das massagens, gostei de poder ter estes miminhos todos que me foram dados hoje aqui. E acho que é um bom final, é um bom final. Acho que todo o stress que eu passei durante estes 2 anos hoje deu para relaxar, deu para ser mimada. Só que o dia estava longe de terminar e os mimos continuaram com uma mudança de penteado. O resultado final será também uma surpresa na nova imagem de Bárbara. Realmente é notável todo este trabalho de reconstrução facial, também de reconstrução da autoestima, mas ainda não é o final, ainda há muito por fazer. De qualquer das maneiras, eu quero aqui, em nome de toda a equipa, agradecer e registar o empenho de Paulo Maló e da sua equipa. Em relação a este homem, a sua história de vida é notável e eu um dia vou querer conhecê-la mais em pormenor. Mas a este homem e à sua equipa notável se devem muitos sorrisos que andam aí na boca dos portugueses. Muito obrigado. Está na hora então de recebermos a Bárbara, mas se acompanhou toda a história já percebeu que a Bárbara teve muitos rostos ao longo da sua vida. Voltemos a ver a Bárbara no seu período de adolescência, ainda antes de todo este problema. Esta era a Bárbara. Mas voltemos a ver a Bárbara com a cara desfigurada. Assim ficou a Bárbara. E hoje, veja como é que é a nova Bárbara Alves! Oh, Bárbara, bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda. 1000 programas depois. Muito obrigada por tudo. Não, obrigado nós por estar aqui a partilhar essa emoção connosco. Para já o sorriso não é mesmo o mesmo. Não. Bárbara. Maló Clinics. E faz todo o gosto de o dizer, não é? Faço todo o gosto de dizer porque foram 11 anos e foi um longo percurso. Demorou muito tempo a chegar aqui e Pensou assim, em algumas vezes na sua vida que nunca mais iria recuperar esse sorriso, esse seu gosto de viver? Eu pensei que não havia solução, porque foi isso que me disseram, foi que não havia solução possível para eu voltar a ter dentes, era muito complicado. E quando eu conheci o Dr. Paulo, quer dizer, isto tudo começou com uma conversa de amigos, tal qual como disseram, entre o Luís Maia, a Alexandra Maló, o Dr. Paulo, e quando eu conheci o Dr. Paulo, dizerem-me que era possível, foi assim... Foi renascer logo aí. Foi renascer. Na altura foi duvidar e ficar com medo e foi, não, se acha que consegue, foi confiar. Acho que foi o confiar. Confiou, mas eu acho que tudo estava também dentro da Bárbara, não é, Dr. Paulo Nem sempre Maló? acontece isto, não é? Porque a Bárbara sempre mostrou ser uma mulher corajosa ao longo destes 11 anos. Nós temos muitos destes casos, felizmente não portugueses, mas estrangeiros. E muitos dos casos nós temos que recorrer a psicologia, psicólogos. A Bárbara nunca precisou? A Bárbara nunca precisou. Fantástico. Teve sempre muito forte, nunca precisou. E hoje o que é que sente quando olha para a Bárbara, sabendo que ainda há coisas para fazer? Olha, eu admiro muito a Bárbara, pela força que ela tem, porque este tipo de trabalho só se consegue também se nós temos alguma motivação de paciente. Claro. Se aqueles pacientes que começam logo a choramingar, a desistir, não é? Não nos dá... A desanimar. No caso da Bárbara ainda faltam assim quantos meses ou anos? Agora são questões estéticas, não é? A parte dentária da Bárbara foi feita num dia. Exato. O problema da Bárbara não foi, muito sinceramente, o problema inicial da Bárbara era a falta de maxilar dos dentes.
para nós isso foi relativamente fácil de resolver, relativamente fácil, não é? Mas andou 9 anos que não conseguiam resolver na Inglaterra, foi isso que nós falámos. O problema da Bárbara, que ainda é o problema hoje, é os tecidos moles, ou seja, o lábio, o nariz, as bochechas. Ou seja, há aqui umas coisinhas que ainda precisam dos retoques, dos enchimentos, não é? Porque a Bárbara não tem flexibilidade dos tecidos, então isto vai demorar tempo. A Bárbara tem andado, tal como dizíamos, numa das peças Cai Lá, entre Londres e Lisboa, mas nós fomos a Londres tentar perceber o seu dia-a-dia e conhecemos outras figuras importantes na sua vida. Aliás, se bem se lembra, há 4 anos eram bebés de colo, hoje estão aqui as filhas da Bárbara, queridíssimas, lindíssimas, mas o seu mais que tudo também vive lá em Londres. Ora, veja, o Hugo. Estes últimos 2 anos têm sido um autêntico vai e vem entre Lisboa e Londres, cidade onde Bárbara se encontra a residir. Foi aqui que se refugiou depois de ficar com a cara deformada. Toda a família recorda o quanto Bárbara se sentia à parte do mundo. Foi um choque para nós, mas ao mesmo tempo foi também de uma revolta para nós, porque a Bárbara nunca tinha feito mal a ninguém. Pronto, é sempre aquela ideia que nós temos que só acontece aos outros. Porquê que nós não fazemos mal a ninguém? E, entretanto, gostava-me um bocado as pessoas na rua olharem para ela como se ela fosse uma aberração no circo. Acho que ela estava com a autoestima um bocado em baixo porque as pessoas tinham tendência para se afastar um bocado dela. Eu sempre disse para nunca perder a esperança, que ela ia voltar a ser o que era antigamente. O certo é que a família foi sempre o grande pilar de Bárbara. Também eles ficaram surpresos quando Paulo Maló disse que havia solução para o caso dela. Quando o Dr. Maló principalmente falou, viu e disse, não, eu tenho solução para ti, Bárbara. E nesse dia deve ter sido um dos dias mais felizes que eu tenho da minha vida. A gente não sabia que a ciência estava tão adiantada cá em Portugal. Isso fiquei muito contente. Ficamos surpreendidos porque nós nunca esperávamos que a solução estivesse cá. Sempre pensamos que a solução estava no exterior, neste caso em Inglaterra. Atualmente, Bárbara sente-se orgulhosa do aspecto exterior que aparenta e já caminha sem esconder o rosto. Agora anda mais de cabeça erguida, mas com mais confiança. Já não é como antigamente, que andava de cabeça erguida e tinha tendência a tapar a cara cada vez que olhavam para ela. Faz autoestima, faz mais coisas do que antes não fazia, ou tentava esconder-se para não as fazer. Ela agora tem orgulho de mostrar aquilo que tem, aquilo que lhe fizeram, aquilo que se tornou. A vaidade que ela sempre teve, acho que está a regressar, pouco e pouco, mas vai regressar com certeza. Penso eu que vai regressar, felizmente. O certo é que todas estas mudanças também deram um novo alento à vida amorosa de Bárbara. Pensar em casar e estávamos a pensar em ter mais um filho. Quando já ninguém acreditava que Bárbara pudesse voltar a rir, aquele sorriso genuíno que sempre a caracterizou voltou e agora para ficar. Mas eu ouvi ali uma palavra mágica, dita pelo Hugo: pensar em casar. António Brito, seja bem-vindo. Diretor da Expo Noivos, que começa já amanhã. Exatamente. Portanto, neste próximo fim de semana, aproveite para visitar a Expo Noivos. O que é que tem a dizer ao Hugo e à Bárbara? Acima de tudo, os meus parabéns e força de vida. Obrigada. Nós gostaríamos, a Expo Noivos, naturalmente, e os seus expositores, convidar-vos a concretizar pelo menos um dos desejos. Não é, naturalmente, o filho, esse é o problema que será vosso, aí não consegue. Mas, acima de tudo, o casamento. E gostaríamos, respondendo ao desafio da própria TVI, convidar-vos para participar, desde já amanhã, na própria feira e organizar o vosso casamento com tudo aquilo que é necessário e que sejam muito felizes. Com tudo mesmo? Exatamente. Dão tudo? Tudo, exatamente. A Expo Noivos vai dar um casamento. Isto envolve os convites, o vestido da noiva, o fato do noivo, envolve o copo d'água, a lua de mel. Portanto, vamos ter casamento. Muito obrigado uma vez mais à Expo Noivos. Vamos acompanhar este casamento. Atenção! Portanto, já temos
as filhas da Bárbara. As meninas das alianças e o menino. Já temos o filho do Hugo, como é que ele se chama? Miguel. Miguel. Já temos os dela, os dele, agora os vossos, isso agora é convosco, não é? Mas nós temos tempo. Vamos acompanhar o casamento, vamos acompanhar tudo, depois o nascimento do filho, o batizado. Podemos lançar mais uma campanha vamos com isso, mesmo Val, largar não é? a Bárbara. E é com a Bárbara que vamos festejar e acabar estes festejos da 1000ª emissão. É o nosso orgulho estar uma mulher feliz e lindíssima, Bárbara. Por isso mesmo, é com a Bárbara que vamos, no fundo, terminar este programa celebrando as 1000 emissões. Muito obrigada a si que tem ficado desse lado. Realmente você na TV muda a vida das pessoas, 1000 programas já lá vão, pois agora que venham mais 1000. Até amanhã a todos.